Comecei a fazer terapia de regressão de memórias, relaxo, mas não consigo visualizar nada e é sempre tudo escuro. Teria a ver com muitos traumas ainda vivenciados no útero? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante, muitas pessoas têm essa dúvida, então eu vou respondê-la. Bom, por trabalhar com pessoas regredidas ao período pré e perinatal o tempo todo, essa é uma questão bastante comum que acontece. Nós podemos fazer esses trabalhos regressivos de uma forma induzida diretamente e também através de regressões espontâneas. Você se assustaria com o número de regressões espontâneas que acontecem a esse período pré e perinatal, o quanto elas acontecem, mas para que isso aconteça, algo precisa ser levado em consideração. Por exemplo, se você ligar em nosso instituto, aqui no Núcleo Terapêutico Sinapse, e perguntar se eu faço regressões, a resposta, das minhas atendentes vai ser que sim, eu faço regressões o tempo todo. Então, se uma pessoa quer agendar uma regressão comigo, eu não faço. E por que eu não faço? Porque a pessoa está visando uma técnica. Uma regressão é apenas uma estrada que vai te levar a algum lugar. Mas esse lugar que nós vamos chegar, por exemplo, a território intrauterino, memórias pré e perinatais, feridas precoces, nós precisamos de uma preparação antes, que é construção de um vínculo terapêutico seguro. Eu preciso entender como essa pessoa elabora emoções, eu preciso recursá-la, e isso não são protocolos, mas isso vai acontecendo espontaneamente ao longo de sessões. É por isso que se a pessoa procura regressões, eu faço terapia, Então, dentro desse processo terapêutico que eu faço, quando a gente vai recursando a pessoa, vai trabalhando nesses outros aspectos muito mais profundos, como o vínculo primeiro, um vínculo saudável primeiro, e respeitando esse tempo da pessoa, e quando eu falo esse tempo da pessoa, eu vou te explicar melhor isso adiante ali no vídeo, porque a pessoa quer para ontem, muitas delas querem para ontem acessar essas informações. Quando a gente presta atenção em tudo isso, nós damos espaço a todos esses aspectos, as pessoas começam a regredir espontaneamente muitas vezes. Sim, eu também faço processos diretos, mas eles acontecem tanto espontaneamente que chega a ser até mesmo impressionante. Bom, quando eu falei respeitar esse ritmo interior da pessoa, o nosso sistema como um todo, nós temos na verdade vários sistemas. Temos o sistema nervoso autônomo. E para que eu explique um pouquinho mais sobre sistema nervoso autônomo, você precisa entender uma diferença muito básica entre trauma e traumatização. Isso se fala muito hoje em dia nas linhas que lidam com traumas. O que isso quer dizer? Não é o evento que nós passamos que nos deixa um trauma, porque nós passamos por eventos possivelmente traumáticos, mas talvez a gente não carregue traumatização, ok? Porque isso depende de muitos fatores. Então é difícil trazer uma questão de causa e efeito. Por exemplo, a pessoa nasceu de cesárea, ela vai apresentar sempre essas questões na vida. Ela pode ter uma tendência a ir numa certa direção, mas é muito preciso observar o que aconteceu antes e depois. Ok? Então, isso traduzido, o nosso sistema nervoso autônomo, por exemplo, como muitos de outros sistemas, armazenam os resíduos traumáticos. Para ficar mais fácil para você entender ainda, hoje no adulto, o adulto dá várias pistas de como esse sistema nervoso autônomo ele se configurou, qual é o estilo que a pessoa processa emoções, qual é o ritmo, a tonalidade emocional dessa pessoa devido aos seus vínculos de apego precoce. Então tudo isso são pistas que um terapeuta experiente ele vai observando e ele vai validando isso e recursando a pessoa. Por exemplo, assim, se eu tentar regredir alguém, que isso é uma possibilidade, que começa simplesmente a ver tudo escuro ou parece que nada está acontecendo. Existem muitas pistas que eu não estou observando. Eu não posso dizer que é porque existem muitos traumas intrauterinos. Isso é uma possibilidade, pode ser. Esse sistema pode estar dissociado. Talvez não houve vínculo terapêutico o suficiente entre terapeuta e cliente. Talvez esse cliente precise de um pouco de prática, ser treinado um pouco em regredir a memórias, precisa alinhar a expectativa que esse cliente tem, porque, de novo falando do ritmo, muitas vezes as pessoas querem para ontem acessar essas memórias, mas o sistema como um todo, ele não se sente seguro
para isso. Então é a mesma coisa assim, ó, ali tem uma fogueira, eu sei que eu vou me queimar, só que eu fico pedindo para outras pessoas, no caso clientes pedindo para terapeutas, eu quero regredir para aquele lugar. Entende? Como o sistema sabe o que aconteceu lá, muitas vezes existe esse bloqueio, principalmente, de novo, se o terapeuta não está consciente de todos esses sinais que a pessoa traz, porque eles estão ali em todas as sessões. Você está começando a entender? E é justamente, por exemplo, nas minhas sessões, na vivência pré e perinatal, onde ali nós temos muita preparação antes, eu vou entendendo o ritmo emocional de cada pessoa, assim como nas sessões, regressões espontâneas acontecem e eu vou ajudando a pessoa a se aprofundar e completar aquelas informações para que ela de fato traga informação importante que a gente precise liberar, começar a elaborar. Ok? Então é um processo um pouco mais complexo do que simplesmente regredir. Eu poderia simplesmente juntar um número de pessoas num fim de semana e ensinar eles a fazerem regressão. Fazer regressão, eu posso te garantir, é a coisa mais fácil do mundo. Aí vão sair um bocado de pessoas que sabem fazer regressão e vai acontecer o seguinte, algumas pessoas vão regredir, outras não. Vai acontecer como está aqui nessa pergunta, eu não acesso nada, eu não vejo nada. Por que será? Por quê? Porque a pessoa está simplesmente aplicando uma técnica, ela não está levando em consideração muitos outros pontos específicos. Aqui eu citei só alguns. Existe um escopo de outras informações que a gente tem que considerar. Eu vou te trazer um caso real, ok? Então veio para nós, era ali naquela ocasião um curso online na qual eu estava ministrando, né? Então naquelas mentorias online havia uma pessoa que queria acessar a todo custo e a verbalização dela era eu não consigo acessar, não importa o que eu faça, eu não consigo acessar. Logo eu percebi que havia quase uma obsessão, era uma coisa muito fixada em querer acessar a todo custo, ok? O que estava acontecendo lá, principalmente no período intrauterino. E eu fui me alinhando com essa pessoa, dizendo, vai devagar, o seu sistema está pedindo para você ir mais devagar, nós precisamos de recursos. Essa sua ansiedade, na verdade, traz mais mobilização para o seu sistema nervoso autônomo, né? Que ele entra em um estado muito mais alerta, dificilmente você vai acessar, e o que você acessar vai ser difícil, o seu sistema já está contando muitas histórias. Enfim, eu levei um tempo para me alinhar com essa pessoa e não foi uma vez só. Então, entre aquelas mentorias daquele curso online, ela procurou uma terapeuta que forçou a barra, regrediu ela e depois ela ficou, né, vários dias sem dormir com o que ela acessou. Quando ela voltou, eu disse, né, eu avisei você que precisava de recursos, né? Se a gente fica cutucando muito também, a gente vai. E o nome disso é retraumatização. Ok? Eu continuo trabalhando com essa pessoa até hoje. Sim, existem questões difíceis, mas a gente precisa considerar essas muitas etapas porque a gente não quer só acessar. A gente quer ajudar a pessoa a elaborar. A gente quer ajudar a pessoa a resolver, a atravessar aqueles traumas e aquelas feridas difíceis, né? Isso pode parecer fácil, por mais que muitas técnicas dizem que isso é um processo muito fácil, né? Como acabe com todas as suas dores em 3 passos simples, não é tão simples assim. A gente está falando de seres humanos. Se fosse assim, você não concorda que o mundo não teria problemas? É uma questão de bom senso aqui, tá bom? Então, o mais curioso é que hoje, trabalhando com essa pessoa, a gente consegue acessar muitas coisas e a gente tem que ir muito devagar, sempre recursando, né? E não existe mais dificuldade em vir informações, inclusive do período pré e perinatal. A gente tem que até pisar no freio para ir bem devagar, para de fato elaborar e não retraumatizar. Aqui um bônus para você entender. As pessoas, no fundo, elas não querem acessar, elas não querem regredir. Elas acreditam que se elas entenderem o que está acontecendo com ela, as dores que elas têm na vida hoje, os incômodos, sintomas, etc., vão deixar de existir. Então elas acabam se tornando obcecadas, obsessivas em acessar, o que bloqueia mais o sistema porque ele fica muito mais alerta, ok? E tem uma chance altíssima de se retraumatizar. Acessar não pode ser o objetivo final, é uma consequência natural de nós percebermos outros aspectos e nos alinharmos com ele. Eu não sei se você sabia disso, mas isso de fato faz as pessoas, né, se aprofundarem muito em memórias não só da infância como pré e perinatais.
Então, na nossa vivência pré e perinatal, todas as pessoas que vão conseguem, né, não só acessar essas memórias intrauterinas, como muitos o fazem de maneira espontânea, embora exista um direcionamento mais pontual, né, para períodos específicos. Mas mais do que isso, nós damos o suporte, né, e fazemos as intervenções possíveis ali para aquela pessoa elaborar o trauma e não se retraumatizar. E por termos 3 dias, né, não é apenas 1h30 como na sessão, temos também o suporte da equipe, temos a interação do grupo e todas as dinâmicas organizadas, né, todos vão ao período pré-perinatal de forma espontânea, de forma induzida, e a gente ainda pode, né, co-criar muito dessas resoluções. Isso é incrível, não é verdade? Bom, nesse vídeo aqui eu tive a companhia da minha cachorra aqui. Eu espero que essa informação tenha agregado algo aí para você, caso você queira participar junto conosco da vivência pré e perinatal, basta você entrar em contato com a nossa equipe, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Muito legal. Um abraço e até o próximo. Eu acho que todos deveriam passar por essa experiência porque ela traz presença. Eu acho que você poderia falar assim, traz a presença do que a gente veio fazer aqui na Terra. A frase que está na camiseta do Manuel, que está em tudo que ele colocou para a gente, diz muito. É o início de uma jornada para você realmente tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, como todo mundo nasceu, né, todo mundo que está vivo nasceu e precisa ser, então a gente precisa dessa jornada. E quando a gente chega aqui, a gente experimenta, a gente vê assim, a minha sensação é, por que eu não estive aqui antes, né? Como eu, não diria que eu perdi tempo, porque tem jornada, né? Mas enfim, a minha sensação é que eu queria estar aqui há muito mais tempo e que eu já devia ter vivido isso, porque é algo extraordinário. Meu nome é Daniele Lima Tavares, eu sou empresária. Eu já passei por alguns processos, mas nenhum foi tão profundo quanto o que eu vivi hoje aqui, na verdade nesses dias que nós estamos aqui, mas os outros processos também me levaram a lugares que eu buscava, consegui resolver questões minhas que precisava de um olhar mais atento meu e que eu não conseguiria ver. Mas esse processo aqui para mim realmente foi um divisor de águas, porque o que eu buscava era realmente descortinar, tirar da minha vista aquilo que eu não conseguia enxergar e mergulhar mais fundo nessa jornada de autoconhecimento, porque tudo foi se encaixando, sabe? Parece que é uma energia que vai fluindo de uma forma muito leve e as coisas vão acontecendo de uma forma muito natural. Tudo se encaixa, os grupos que a gente forma, os amigos de quarto que a gente se reúne, não, as conexões que a gente vai fazendo ao longo do dia, qualquer conversa que a gente vai desenvolvendo toca fundo no nosso coração e parece que desencadeia ali um processo e a gente vai só fazendo conexões, as coisas vão se abrindo, parece que vai descortinando e todo o processo é assim, então é tudo muito profundo e toca muito fundo. O que eu percebi é que todo mundo que estava aqui, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a particularidade, mas todo mundo está assim, muito extasiado com tudo que está vivendo, que é realmente incrível. Eu identifiquei muito forte uma questão minha que é sobre o sentimento de estar só. E eu achava realmente que durante muito tempo da minha vida eu estava muito só. E essa solidão eu identifiquei foi por conta da minha irmã, que ficou no útero, né, que não veio comigo, e essa solidão e uma necessidade de estar correndo sempre, a intenção de estar salvando, sabe? E correndo uma correria louca todo dia, na intenção de salvá-la, porque eu achei que eu devia ter salvado e eu não salvei, e eu fico tentando salvar todo mundo o tempo todo, salvando, parece que tem vários pratinhos rodando, eu tenho que ficar equilibrando o tempo todo, e eu vejo isso repetir na minha vida todo o tempo, né? Porque a palavra que eu mais uso hoje é eu não tenho tempo, eu tenho que correr, eu estou sempre atrasada e, enfim, repetições que vão acontecendo ao longo da minha vida desde sempre que a gente vai identificando, né? Essas coisas aí de gêmeo sobrevivente. E quando a gente fala em regressão, muita gente às vezes tem muitas crenças, né? Acha que é algo que vai, eu vou sair do meu corpo, ou não vou estar no controle, ou o que vai acontecer, eu tenho medo e tem crenças limitantes religiosas, enfim, cada um com a sua.
mas a gente nunca sabe o que esperar, né? Às vezes a gente vem assim com uma expectativa muito grande, mas sem saber, isso dá medo, às vezes a gente deixa de fazer porque tem um medo muito presente, e ele vai estar sempre presente e é bom, mas é bom também a gente às vezes experimentar.